Meu pedido a você, espalhe esse vídeo. Procuro dar muito atenção a coisas realmente importantes. Este é um dos temas mais importantes do Brasil. O funcionamento, na prática, inquisitorial de nossa justiça. Por isso lhe peço encarecidamente que dê publicidade a isso. Precisamos mobilizar as pessoas para reformar o nosso ultrapassado Código de Processo Penal, nossas práticas e nosso etos judicial. O que vou falar aqui são as práticas, enfatizo isso porque há muita confusão. Há aqueles que me respondem citando nossa Constituição ou artigos de nossas leis, achando que assim mostram que eu estou errado. É um grande engano dessas pessoas, pois o que está escrito na Constituição e nas leis acusatoriais do Brasil não é cumprido. Não trato aqui da teoria do processo, trato de suas práticas reais, que inclusive tem muita coisa em lei. Tudo que passarei a narrar aprendi com o professor Roberto Cante de Lima e vários de seus alunos, colaboradores e pares. A eles presto aqui minha deferência. O princípio que rege o funcionamento do nosso processo penal é o inquisitorial. Não só esse processo penal, vários outros. Sim, o nosso sistema vem da tradição da Inquisição. Nele busca-se a verdade real dos fatos. Tenha esse conceito em mente, verdade real. O que a justiça busca saber é o que realmente aconteceu. Daí a investigação policial e as ações do Ministério Público. Aqui no Brasil, o Estado é separado da sociedade. A gente aprende assim e fiscaliza a sociedade permanentemente por meio da ação de seus funcionários públicos em busca de transgressões e erros. Ele quer tutelar e controlar a sociedade. Funcionários do Poder Executivo, policiais, obtêm testemunhos e se utilizam de procedimentos investigatórios para colocá-los nos autos de um inquérito, inicialmente sigiloso para o acusado. O inquérito é elaborado, escrito e homologado por uma autoridade cartorária, que obviamente lhe dá fé pública, tem um carimbo. Se você considerar todos os países do Ocidente, todos, somente no Brasil o policial tipifica o crime. Veja que absurdo. É o delegado, que inclusive tem que ter diploma de direito, quem coloca no inquérito qual ele considera ter sido o crime cometido. E isso vai adiante com carimbo oficial do poder público, do poder executivo, a polícia. Como é nos outros países? Você deve estar se perguntando agora. Nos outros países a polícia faz uma investigação, levanta os fatos e passa adiante sem carimbo. Ela diz assim, eu vi isso aqui, sem tipificação alguma de crime. Ela só passa para o Ministério Público uma série de fatos e diz para os procuradores mais ou menos o seguinte, olha, foi isso aqui que eu vi. Tá? E nos outros países, para ser delegado, não é preciso ser formado em direito. Passe a acompanhar no Brasil o noticiário local de crimes, que tem em todos esses telejornais locais, prestando atenção no que o delegado diz quando ele vai para a TV. Ele sempre vai para frente das câmeras afirmar qual foi o crime cometido e tipifica. Coitado do investigado, coitado do suspeito, já incriminado na televisão de cara por um funcionário do Poder Executivo, um delegado de polícia. Veja só, não tem nada mais inquisitorial do que isso. Nas mãos do promotor, caso ele considere o inquérito satisfatório, a denúncia é feita. Apenas neste momento, a partir deste momento, o acusado toma conhecimento da acusação. Ora, nesse estágio já há uma avançada presunção de culpa, devidamente consolidada por escrito, com carimbo oficial. Isso é importante. É evidente que o resultado mais provável de um procedimento dessa natureza que eu acabei de narrar é a condenação do acusado. Aliás, o réu tem agora duas opções. Ou confessa, não para interromper o processo, tá? Se ele confessar, não interrompe o processo, como acontece nos Estados Unidos. Se ele confessar, atenua a pena. Ou se não confessar, passa a enfrentar os argumentos com fé pública já estabelecidos contra ele, entranhado nos autos do processo. Como no Brasil o réu pode mentir para se defender, em que sentido ele pode mentir? Não há consequência alguma se ele mentir. Não há crime de perjúrio para o réu. Pesará sempre contra a defesa a suspeição de estar mentindo. Todo juiz vê a defesa e diz, estão mentindo. Desembargadores, os advogados se referem ao uso da mentira
por meio do eufemismo, apresentar outra versão para os fatos. Impera aqui a lógica do contraditório. Não há fatos acordados pelas partes, acusação e defesa, mas tão somente indícios e versões. De um lado, a versão do Estado, gestada dentro do Poder Executivo, por meio da ação investigatória de policiais e consolidada no âmbito do inquérito, que tem fé pública. De outro lado, a versão do réu e de seu advogado, algo privado, sem nenhum carimbo. Tá? Toda vez que a versão e as alegações do réu divergem do que está escrito nos autos do inquérito, elas têm que ser provadas. Eis aqui o ethos inquisitorial do nosso processo penal. O réu precisa provar a sua inocência. Isso é em tudo oposto ao sistema norte-americano, onde o povo, por meio da justiça, precisa provar a culpa do acusado. Como no Brasil o réu pode mentir para se defender, digo, mentir todo mundo mente em todo lugar, mas no Brasil não é crime, não há consequência alguma se o réu mentir. As suas afirmações têm sempre a mácula da mentira, toda vez que não estiverem em consonância com a apuração sigilosa e que tem fé pública já consolidada nos autos do processo. Repito, o desembargador e o juiz olham para o réu e dizem, está mentindo. Por causa disso, juízes e desembargadores tratam os depoimentos dos réus com pouca credibilidade. Eles partem desse pressuposto que o réu e os seus advogados estão mentindo, uma vez que isso não tem consequência alguma. Como o princípio que rege o nosso processo é o princípio da busca da verdade real, isso faz uma confusão entre o que se sabe ou o que a polícia escreveu que sabe. A polícia escreveu que sabe aquilo ali. E o que se pode provar. No processo acusatório, só se torna verdade aquilo que se pode provar. A verdade judicial que se pode saber do que aconteceu nunca pode ser real. Sempre será uma ou mais tentativas de reconstituição dos fatos ocorridos e provados em juízo. Assim, no nosso processo inquisitorial, a confissão é a rainha das provas, porque a confissão é quando o réu confirma a verdade que se supõe saber sobre o ocorrido. Mas muitas vezes não se pode provar. Mas isso desde que a confissão coincida com o que foi apurado pela polícia e denunciado pela promotoria. Se a confissão for diferente, ela não é aceita. Quem confessa merece a salvação. Quem não confessa e é culpado vai para o inferno. Foi assim na Inquisição, é assim que a gente vê. Evidentemente, o processo penal brasileiro é extremamente autoritário. Pela primeira vez, figuras da elite política e empresarial do Brasil foram sendo submetidas a tal autoritarismo, que já é um velho conhecido, esse autoritarismo, da população pobre brasileira. Há, portanto, duas versões, aquela elaborada pela polícia e consolidada pelo Ministério Público, que nunca é demais repetir. Vou repetir. Tem fé pública, e a versão do réu, sobre a qual pesam suspeitas de se tratar de algo mentiroso. Diante de inúmeros indícios contraditórios, caberá ao juiz decidir quais indícios o convencem, quais não o convencem. Depois disso, o juiz justifica a sua sentença. Trata-se do livre convencimento motivado do juiz, que já foi objeto de um vídeo aqui. Os juízes falam. O juiz, inclusive, tem iniciativa probatória. Vejam que absurdo. O juiz pode solicitar a produção de provas. O juiz que não deveria ser uma parte. Praticamente todos aqueles que se tornam réus no Brasil sabem da enorme dificuldade que terão para escapar da condenação. Portanto, quando um juiz acena com a possibilidade de redução da pena, no caso agora da realização das delações, né, o réu tem grande incentivo para aceitar. A delação se tornou estratégia de defesa. Ele tem grande incentivo para aceitar essa proposta de delação. Note que o réu faz a delação antes de ser condenado. Ou seja, a delação premiada pressupõe a confissão do crime. Primeiro o réu confessa a sua culpa, em seguida ele delata um suposto cúmplice de seu crime. Na Inquisição e até mesmo recentemente no Brasil, a tortura era utilizada para se obter a confissão. É possível até afirmar, tem gente que já falou isso publicamente, Gilmar Mendes, um deles, que as péssimas condições prisionais para aqueles que são preventivamente presos durante a investigação são equivalente da tortura lá da Santa Inquisição. Eu acredito que sim, isso é fato.
O nosso sistema em tudo difere do sistema acusatorial norte-americano. Lá não há a busca de uma verdade real. Não há a lógica do contraditório. Há, sim, a busca da verdade formal, aquela que constará do processo e será resultado de uma negociação, será resultado de uma barganha entre as partes. Há também as diferentes visões e perspectivas da promotoria e da defesa, que se tornam uma argumentação demonstrativa, na qual a mentira é crime para o réu e, consequentemente, para seu advogado, e onde o objetivo é a busca do consenso. Diante disso, a confissão da culpa não tem utilidade para o processo nos Estados Unidos. Ela não passa de uma explicitação da concordância, é uma explicitação da concordância com a determinada acusação já negociada entre a promotoria e a defesa. Promotoria e defesa negociam a acusação e a confissão da culpa é isso, é algo negociado. Nos Estados Unidos, ser julgado é um direito. O cidadão avoca o direito, o cidadão norte-americano convoca o direito de ser julgado pela justiça toda vez que ele não se declara culpado. E aí, quando ele convoca esse direito, cabe à justiça provar sua culpa. Um exemplo concreto está presente nos estudos do professor Roberto Cante de Lima e serve para ilustrar essa lógica. Trata-se do caso de um chicano que em São Francisco se envolveu em uma briga com aquele leão de chácara, o segurança de uma boate. O chicano falava mal inglês, então ele foi impedido de entrar na boate por um segurança muito mais alto e mais forte do que ele. O segurança disse para ele que a boate exigia determinados trajes, que ele não estava ali naqueles trajes. O chicano insistiu em entrar e os dois se envolveram em uma luta corporal. E nessa luta corporal, o chicano esfaqueou o segurança. Aí a polícia foi chamada, isso é um caso real. O chicano foi preso em flagrante. E o segurança foi hospitalizado lá do esfaqueamento e se recuperou. Aí foram para o juiz. O promotor alegou que o chicano cometeu tentativa de homicídio ao esfaquear o segurança, né? Quis tipificar assim, o segurança estava desarmado. O réu alegou legítima defesa, dizendo que o segurança era muito mais forte que ele, né? E o réu, o chicano, né, afirmou ter sido agredido pelo segurança e mostrou as marcas da agressão no corpo. E além disso, o chicano disse o seguinte: olha, eu tenho limitações da língua inglesa, né? E eu não entendi completamente o que o segurança falou. Inclusive, eu achei que as palavras dele eram preconceituosas, eram ofensivas. Aí o juiz foi lá, diante do promotor e da acusação e da defesa, e disse que o caso não tinha relevância nem a gravidade que merecesse um processo longo e custoso. Aí disse para as partes: cheguem a um acordo com relação a esta acusação. Aí o promotor, o que o promotor fez? Recuou da acusação. Em tentativa de homicídio, não. E mudou essa acusação para lesão corporal grave. E qual é a verdade real? A acusação já recuou, o que implicava em 2 anos de prisão, lesão corporal grave. Aí a defesa e o réu recusaram essa acusação. E aí solicitaram julgamento. O réu disse: quero ser julgado. Note-se, não confissão do crime e o direito de ser julgado e, portanto, de se defender. Aí na presença de aí o juiz foi lá e insistiu no acordo. Aí a promotoria fez um segundo recuo. E aí ela recuou para lesão corporal leve. Aí diante dessa acusação o réu disse: não, aí eu aceito. Eu me declaro culpado da lesão corporal leve. E aí ficou com 1 ano de prisão com direito a sursis. Esse caso foi relatado por Roberto Cante de Lima no texto cujo título é Sensibilidades Jurídicas, Saber e Poder. Repito, Sensibilidades Jurídicas, Saber e Poder. O caso do chicano nos leva a refletir sobre a busca da verdade real. Podemos nos perguntar: o que ocorreu? Foi tentativa de homicídio? Foi lesão corporal grave? Foi lesão corporal leve? Foi legítima defesa? Ora, vamos falar a verdade, não há algo que realmente tenha acontecido, é impossível saber. Talvez nem mesmo a vítima da agressão e o chicano que perpetrou a agressão sejam capazes de saber, estavam ali emocionados, uma tensão. As partes, o que elas fizeram em juízo? Elas barganharam e foram coordenadas pelo juiz para definir a verdade deles ali, da barganha, naquela circunstância. E eles definiram isso como sendo lesão corporal leve. Note-se que tudo foi barganhado. A verdade jurídica que prevaleceu, o tipo penal e a pena.
E em nenhum momento apareceu a figura do delegado de polícia formado em direito tipificando qualquer coisa que seja. O que houve foi a aceitação parcial da verdade da promotoria e da verdade do acusado. Tinham duas, eles convergiram. Nada mais distante do que acontece no Brasil. No Brasil se busca a verdade real. Aqueles que defendem o ideário liberal bem sabem que o nosso processo penal, em contraste com o sistema norte-americano, nada tem de liberal. No Brasil, o processo existe para proteger o Estado, para proteger o governo da sociedade. É o governo, é o Estado todo-poderoso que acusa os indivíduos, fiscaliza, investiga os indivíduos de maneira sigilosa, querendo suprimir o conflito, elaborando-se um processo do qual o réu dificilmente escapará da condenação. Nos Estados Unidos, ao contrário, o juiz representa o povo e ser processado é um direito. O cidadão norte-americano que não se declara culpado tem o direito de solicitar à justiça que prove a sua culpa. Lá, cabe à justiça o ônus de provar a culpa. Aqui cabe ao réu o ônus de provar a sua inocência. O princípio da presunção da culpa é, no Brasil, erga omnes, vale para todos. O que de mais grave está acontecendo agora é que se está formando uma sólida jurisprudência a favor de nosso ethos inquisitorial. Ele vem sendo aplaudido por aqueles que se consideram adversários dos políticos atuais, réus, Mas o fato é que esta jurisprudência autoritária valerá para todos nós indistintamente. Assim, em vez de aproveitarmos o que está ocorrendo para reformar nossas práticas jurídicas autoritárias, estamos legitimando-as ainda mais. Lastimável. Isso é lastimável. Precisamos enfrentar isso divulgando ao máximo este vídeo e o trabalho do professor Roberto Cante de Lima, de seus alunos e de seus pares. Fica aqui o meu apelo e agradecimento por você ter ouvido esse vídeo até agora.